Olá, eu me chamo Sônia, eu sou supervisora da Rede de Mulheres, eu supervisiono o PG Sementes e hoje eu estou aqui para ler a Palavra de Deus com vocês, no livro de Amós, do capítulo 6 até o 9. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que têm nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramete. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que esses os reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que deleitais o dia mau, e vós chegais ao lugar de violência, que dormi em camas de marfim, vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do meio da manada, que cantais o som de alaúde, e inventais para vós instrumentos, músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vós ungis com o mais excelente óleo, mas não afligis pelo que quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalos. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos. Tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. E acontecerá que, ficando de resto, 10 homens em uma casa morrerão, e alguém tomará o seu tio, ou o que queima, para levar os ossos para fora da cidade. E dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá esse: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor, porque eis que o Senhor manda e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão levá-la como bois? Por que haveis vós tornado juízo em fel, o fruto da justiça em alosna? Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos, não nós tornado poderosos em nossa força? Pois eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimi-vos-á desde a entrada de Ramate até o ribeiro da planície. Capítulo 7. O Senhor Jeová assim me fez ver, eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Eis que me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava e queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele, mas os altos de Isaque serão assombrados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente
será levantado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Capítulo 8. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que um cesto de frutos do verão. E eu disse: o que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, e todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente ou dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? Eis que depois vendemos as cascas de trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra? E não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se enternebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. Farei que isso seja um luto de filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede e de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e ao norte até o oriente, e correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmanharão de sede. E os que juraram pelo deleito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles. E o que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. E ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se ocultarem os meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem, porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como um grande rio, e submergirá
como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. É o que chama as águas de mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é seu nome. Não sois vós para mim os filhos de Israel, como os filhos de Etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e os filhos de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra, e não mais destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel dentre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará nem encontrará mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e treparei as suas aberturas, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo seu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lava alcançará o que cega, e o que pisa a uva ao que lança a semente, e aos montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nela habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Agora eu quero orar com vocês. Te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso em Tua presença, onde a Tua palavra é luz para nossos pés, é a que nos guia em nosso caminho. Obrigado, Senhor, querido, pela oportunidade que temos de aprender dia a dia, Senhor, sobre as Tuas verdades. Que o Senhor sempre esteja com todos para a honra e glória do Seu nome. Amém.